Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A paz do Senhor a todos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 9, verso 16. Quem não estava aqui na semana passada, levante a mão, deixa eu ver. Poucas pessoas. Quem se lembra, quem estava aqui e se lembra da mensagem da semana passada? Ainda bem, né, Cíntia? A mensagem foi sobre Jesus, realmente. Meus irmãos, na semana passada nós falamos sobre uma nova história. Foi o tema da mensagem. Porque nós começamos na primeira celebração do ano falando sobre rompimento de ciclos e início de novos. E o texto base que nós usamos, o texto de introdução que nós usamos na semana passada, está em Mateus capítulo 9, verso 16, o próprio Jesus dizendo: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então nós começamos na semana passada falando da necessidade de ser novo. Porque o novo de Deus na sua vida não diz respeito apenas ao que Ele quer fazer em você. Diz respeito também a você estar preparado para receber. Não apenas o conteúdo, mas também o destinatário. Porque se Deus coloca algo novo em odre velho, perde-se o algo novo e perde-se também o odre. E nós falamos aqui que Deus não quer te retificar, te reformar. Deus não quer só colocar um remendo. Deus quer te fazer novo. E aí nós fomos para o nosso texto base, que está em Isaías 43, 18. Abram para mim, por favor. Deus falando sobre algo novo e ensinando a Israel sobre esse algo novo. Diz assim no verso 18, Isaías 43. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. E aqui nós vimos na semana passada que para receber o novo de Deus é preciso que haja duas bases bem estabelecidas, conforme Deus fala em Isaías 43, 18 e 19. A primeira base diz respeito ao rompimento com o velho, com o passado, com o antigo. Porque Deus diz de maneira muito firme: não das coisas, nem penseis nas coisas, ou nem fiquem pensando nas coisas, rompimento. Então nós vimos que para receber o novo não é apenas uma mudança de conduta. Não é você acordar de manhã e falar assim: hoje eu vou fazer diferente. Isso não funciona. Para o novo entrar, o velho precisa. Porque não se põe odre novo, vinho novo em odres. Para o vinho novo ser conservado em você, o odre tem que ser novo. Para o novo nascer, o velho precisa morrer. É preciso que haja uma atitude, é preciso que haja um ato formal, é preciso que haja um momento de rompimento com o velho. E nós aprendemos também
sobre Deus falando no verso 19 de Isaías 43, eis que faço uma coisa nova, será que vocês não percebem? Nós aprendemos sobre perceber o novo de Deus acontecendo. Às vezes nós encapsulamos o novo, encapsulamos a nossa forma de receber e acabamos não notando Deus realizando o novo nas nossas vidas. E esta foi a mensagem da semana passada. Só que hoje, eu queria dar continuidade a essa mensagem dentro dos mesmos parâmetros, porque eu fiquei analisando o que Deus vem falando comigo sobre, desde o começo de dezembro, sobre fazer novo. E eu achei a palavra da semana passada um tanto quanto teológica, o que não chega a ser ruim. Mas eu queria mostrar na prática o que um velho homem com odre novo, o que um odre velho com vinho novo, está confuso, né? O que um odre velho com vinho novo é capaz de bagunçar e estragar as coisas. Eu queria mostrar na prática, para a gente entender o quão é importante o rompimento. Hoje eu vou ficar exclusivamente em Isaías 43, 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem penseis nas coisas antigas. Hoje nós vamos ficar exclusivamente nessa parte, do rompimento com o velho. E eu quero pegar um exemplo prático, para mostrar, na prática, o quão é terrível a gente querer caminhar, estando no velho. O quão é terrível a gente não romper com o velho homem. E eu vou usar um exemplo que eu fiquei perguntando a Deus, eu falei assim, Senhor, esse exemplo a gente usa geralmente só para casos positivos. Não é muito ruim eu falar desse exemplo, mostrando algo negativo? E aí eu lembrei, irmãos, que na história bíblica, apenas um nunca pecou. Quem foi? Jesus. Qual que foi o único que morreu sem pecado? Todos os outros grandes exemplos bíblicos, os heróis da fé, todos eles pecaram. E hoje eu vou usar um exemplo de um herói da fé que pecou e errou. E para que nós possamos entender o que é um odre velho recebendo vinho novo. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, verso 10. Quando você lembra do nome Abraão, o que vem à sua mente? Abraão é o pai da? Que mais? Se eu falar um pouquinho mal de Abraão, você vai achar ruim? Eu não quero queimar ele não, gente. Muito pelo contrário, Deus o exaltou. Abraão é o pai da fé, ele é um dos heróis da fé. Mas só que, como todos os outros, ele também pecou e errou. Eu quero usar o exemplo dele para que nós possamos entender o quão é grave a gente querer caminhar sem ter rompido com o velho. Da história de Abraão, nós sabemos que ele confiou nas promessas do Senhor. Vocês lembram disso? Qual que era a promessa de Deus para Abraão? Ele seria... E aí ele teve que esperar até quantos anos? Ele teve que esperar até os 100 anos. E aos 100 anos do casamento dele, Abraão e Sara, nasceu quem? Isaque, o filho da promessa. E Deus começou, através de Isaque, a construir na geração de Abraão uma grande nação. Abraão é considerado o pai de toda a nação de Israel. Ele é um herói da fé, ele perseverou em esperar a promessa do Senhor, o Senhor cumpriu a promessa na vida dele. A gente lembra de Deus falando com Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar
onde eu te mostrarei. Deus nem falou para Abraão onde é que ele ia. Abraão largou uma vida próspera onde ele estava e simplesmente obedeceu e atendeu ao Senhor. Então Abraão é um herói da fé. Mas em Gênesis capítulo 12, verso 10, depois que Abraão saiu da sua terra e da sua parentela, a Bíblia diz assim, Gênesis 12, 10. Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito. Por que Abrão está escrito só com um A, irmãos? Porque esse evento aconteceu antes de Deus mudar o nome dele de Sarai. Então, nesse momento, Deus ainda não havia mudado a identidade de Abraão. Nesse momento, ele se chama Abrão. Assim, Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar no Egito, disse a Sarai, a sua esposa. Olha que ideia brilhante de Abrão. Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Gente, Sarai era uma mulher linda, daqueles tipos de beleza que onde ela chegava, ela chamava a atenção de todas as pessoas ao seu redor. Ela era tipo a Fernanda. E aí Abrão diz para a esposa dele, olha a ideia. Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Sarai poderia dizer o que nesse momento? Obrigada. São seus olhos. No verso 12, os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha, para que me tratem bem por sua causa. E por amor a você, me conservem a vida. Olha que ideia genial. Abrão vai entrar no Egito, ele vê que a sua mulher é muito bonita e vai chamar a atenção, ele vira para a mulher e bola um plano. Meu bem, nós não vamos falar para ninguém que você é minha esposa. Nós vamos falar para todo mundo que você é minha irmã. Porque se a gente falar que você é minha esposa, as pessoas vão me matar para ficar com você. Ideia boa? Tendo Abrão, verso 14. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram o quê? Que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para onde, gente? Para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Você sabe o que o Faraó fez com Sarai? Muito bonita, traz ela para mim. Vai fazer parte do meu harém, como minha mulher. Ideia brilhante de Abrão. Porém, o Senhor interagiu. Aqui, gente, existe uma discussão, nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente, se Sarai foi, durante esse tempo em que esteve junto de Faraó, violada sexualmente pelo Faraó. E, na realidade, o que nós temos fechado, porque esse texto não deixa muito claro, o outro texto deixa bastante claro, é que Deus agiu antes que o Faraó a possuísse. Que Sarai sai dessa situação preservada. Mas ele só sai dessa situação preservada porque Deus viu o tamanho da besteira que Abrão fez e resolveu corrigir a situação. Verso 17. Porém, o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse, o que é isso que você fez comigo?
por que não me disse que ela era a sua mulher? Por que me disse que ela era a sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser a minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Toma de volta e vai embora daqui. O faraó chamou Abrão e deu uma chamada. Na realidade, gente, isso é uma bronca. Rapaz, você está doido? Por que você não me falou que essa mulher era sua esposa? Você me falou que essa mulher era sua irmã. Você mentiu para mim falando que essa mulher era sua irmã. Se eu soubesse que ela era sua esposa, eu não tinha tomado ela para mim. Como é que você me engana desse jeito e me fala que essa mulher é a sua irmã? Pelo amor de Deus, pega essa mulher e some daqui. Porque ela é esposa. Gente, isso foi bonito para Abrão. Nós estamos falando de um herói da fé. Nós estamos falando de um homem perseverante e que cria nas promessas do Senhor. Nós estamos falando de um homem que faz parte do rol dos grandes homens de Deus, que nesse instante e nesse momento, gente, é muita covardia. Eu penso assim, não sei se vocês concordam comigo, porque ele não fez isso para proteger a esposa. Ele fez isso para proteger quem? Porque se eles agradarem de você, eu fico vivo. Gente, isso é muito vergonhoso, não é, sabe? Eu fiquei envergonhado por ele. Porque numa tentativa de autopreservação, ele vai para a mentira, ele vai para o engano, ele vai receber bens do faraó baseado em mentira, baseado em engano. Eu não achei bonito nem um pouco. Talvez ele tenha pensado apenas no propósito de Deus. Muitos teólogos, João Calvino, por exemplo, defende parcialmente a atitude de Abrão nesse momento, dizendo que ele queria conservar-se vivo, porque Deus tinha uma promessa e o propósito precisava permanecer, porque se ele morre, o propósito morre com ele. Mas ele continua dizendo que mesmo assim é um ato vergonhoso, porque os fins não justificam. É um sinal de que mesmo pensando no propósito, os métodos para se chegar nele precisam ser bem pensados. Os fins não justificam os meios. Ah, pastor, mas se Abrão entra falando que era a mulher dele, ele ia morrer, o faraó ia matar ele. Tentasse o faraó tocar em Abrão. Estou falando besteira? Quem que interviu para salvar Sarai? Se faraó tenta matar Abrão para ficar com a mulher, o que ia acontecer com o faraó, gente? Mas o que mais me surpreende nesse evento, de Gênesis 10 ao 19, é que depois de ser envergonhado, desmascarado, gente, eu fiquei com vergonha no lugar de Abraão quando o faraó chama ele, um ímpio, um homem do diabo, chama Abrão na presença dele e dá uma lapada nele. Eu fiquei envergonhado. Mas você sabe o que eu sinto falta nessa situação em si? Se você continuar lendo do verso 19, você sabe o que Abrão faz diante dessa lavagem de roupa suja com o faraó, quando ele foi descoberto? Você sabe o que Abrão faz? Pegou todas as riquezas que recebeu e foi embora com a mulher dele. Você não vai ouvir uma única
palavra de correção da situação por parte de Abrão. Meus irmãos, o faraó merecia um pedido de perdão. Ah, pastor, mas o faraó era um homem do diabo. Meus irmãos, o faraó merecia um pedido de perdão. Meus irmãos, merecia um momento em que Abraão se ajoelhasse. Ele foi envergonhado diante de um ímpio. Merecia um momento em que ele se ajoelhasse diante da presença do Senhor e clamasse por perdão, porque ele usou a mentira e a enganação naquele momento. Merecia, gente? Meu bem, se eu faço um trem desse com você. Eu já ia gritar na hora que eu era sua mulher. Ah, você já ia me denunciar? Vou matar. Tivesse que morrer, morria você. Meu bem, se eu faço uma besteira dessa com você, se eu piso na bola com você, você é levada cativa para viver no palácio do faraó. Depois que tudo se acerta, eu sou descoberto e você volta para mim, o que você esperaria da minha parte? Você fizesse o conselho. Fala aqui no microfone, amor. Que você consertasse. Esposas, se o seu marido fizesse isso com você, você está lá no palácio, aí você volta para ele. A hora que você chega perto dele, ele com aquela cara de cão arrependido. Oi, bem, que bom que você voltou. Você chegasse em Abrão e ele tivesse com aquela cara de cão arrependido. Você como esposa, o que você esperaria da parte de Abrão? Conserto. Conserto. Meu bem, a minha ideia foi uma tragédia. Eu não deveria ter feito isso com você. Eu quero te pedir perdão. Eu quero anular esse tempo. Meu bem, por favor, me perdoa. Meu bem, eu não queria ter feito isso. Meu bem, eu coloquei você em perigo para me proteger. Como eu fui egoísta. Como eu pensei só em mim. Meu bem, por favor, me perdoa porque eu coloquei você em perigo. Gente, isso não é o que se esperava de Abrão. Mas você sabe o que ele fez? Nada. Ele continuou, pegou os seus boizinhos e os seus camelos, como diz o Nelson, e continuou a sua vida normalmente. Normalmente. Talvez ele tenha pensado assim: rapaz, esse plano não é bom não. Acho que no próximo vamos tentar outra coisa. Tentar fazer outra coisa. Esse plano não deu certo, não. Talvez ele tenha se prontificado naquele dia a nunca mais repetir essa ação. Eu coloco a minha esposa em risco se eu fizer isso. Eu não posso fazer isso mais. E Abrão pega os seus bezerrinhos, os seus camelos, os seus bois e vai embora. E aí, irmãos, acontece muita coisa em 20 anos na vida de Abraão. Nesse momento aqui, ele tinha entre 75 e 80, que aconteceu esse evento com Sarai no Egito. Abrão é expulso do Egito, ele volta a peregrinar, e aí acontece de Deus reforçar a promessa a ele, acontece de Deus certificar que ele seria pai de uma grande nação. Deus vai e Abraão tem uma experiência nova com Deus, onde Deus muda a identidade dele. Você não vai ser mais Abrão. Agora você vai ser Abraão. A sua mulher não vai chamar mais Sarai. Agora ela vai chamar Sara. Deus faz uma mudança. E ele passa por várias experiências com Deus em 25 anos. Tudo reforçando a promessa. Nasce Ismael. Deus reforça a promessa. Só que a gente já entendeu que, mesmo tendo tantas experiências maravilhosas com Deus, quando Abrão era o velho homem, o nome dele tinha só um A, ele exteriorizou um pecado grave de mentira e enganação, do qual ele não fez rompimento.
E conforme nós aprendemos na semana passada, quem não rompe com o velho, não é capaz de exteriorizar o Gênesis capítulo 20, verso 1. Está na tela, quem quiser acompanhar, ou na Bíblia também, diz assim. Gente, aqui são cerca de 25 anos depois desse primeiro evento no Egito. Diz assim: Abrão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era o quê? Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la, porque ela era muito bonita. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Gente, seria cômico se não fosse trágico. Então, no verso 9, Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Em que foi que eu pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. Toma. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Parece déjà vu que chama? A história se repete. Abraão, depois de ter tido experiência com Deus, de mudança de identidade, ressurge cumprindo as mesmas coisas que ele fazia quando era Abrão. Abraão exterioriza as mesmas coisas de Abrão. Meus irmãos, o nome era novo, mas a pessoa era velha. O momento era novo, mas o homem insistia em lembrar das coisas do passado e pensar nas coisas antigas. Na primeira ocasião, não houve conserto, não houve ato formal de arrependimento. E aí, 20 e poucos anos depois, Abraão exterioriza as mesmas coisas do velho homem. Deus tinha grandes promessas a serem cumpridas na vida de Abraão, mas ele insistia em exteriorizar o velho homem. Deus mudou o nome de Abraão, mas uma parte de seu interior se mantinha a mesma. Deus mudou a forma como Abraão era conhecido entre os homens, mas Abraão não mudou a forma como ele se deixava conhecer entre eles. E nessa frase aqui, Deus me deu um tapa na cara. Deus mudou a forma como Abraão era conhecido entre os homens, mas Abraão não mudou como se deixava conhecer entre eles. Quem aqui já teve experiências maravilhosas com Deus? Levante a mão, deixa eu ver. Todos nós já tivemos experiências maravilhosas com o Senhor. Entretanto, se falta um rompimento definitivo com o velho ou antigo,
Se falta na sua vida um rompimento para que o velho saia e o novo finalmente possa surgir, eu creio que Deus está reservando a essa igreja um tempo de rompimento definitivo, para que você tenha a oportunidade de ser conhecido por dentro e por fora. Você crê nisso? Não adianta nada mudar de nome se por dentro você é o mesmo. Não adianta nada ter experiências com Deus maravilhosas se você continua sendo a mesma velha pessoa. Às vezes Deus nos empurra como empurrou Abraão. Rapaz, eu vou te dar todas as condições de você cumprir o meu propósito. Mas algo dentro dele não foi rompido. E se você quer cumprir o propósito e receber as coisas novas do Senhor, é preciso que esse rompimento na sua vida seja real, verdadeiro e definitivo. Meus irmãos, Deus está até hoje esperando o conserto de Abraão. Um ato, um momento, um evento. Nessa segunda história, você consegue enxergar algum momento onde Abraão vai chegar diante de Deus e pedir perdão? Ou ele vai chegar diante de Sara e pedir perdão? Ou até ao rei Abimeleque: rei, me perdoa. Nada, nada, nada. Sem o rompimento com o velho homem, ele continuava a apresentar quem ele era no tempo antigo. Em Colossenses capítulo 3, verso 5, não precisam abrir, está na Bíblia. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Portanto, façam carinho em tudo o que pertence à natureza terrena. Façam o quê, gente? Rapaz, é assassinato mesmo. Nós estamos falando de assassinato. É preciso fazer morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena. E Paulo diz: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas quando, irmãos? Vocês também andaram nessas mesmas coisas quando viviam nelas. Não é assim? O velho homem? Vocês também andavam nessas coisas quando você era um velho homem. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Ele aumenta a lista: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza. Diga para a pessoa que está do seu lado: a velha natureza precisa morrer. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Nós somos revestidos da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento. Porque para natureza que se renova para o pleno conhecimento surgir, a velha tem que acabar. Quando Abraão exteriorizou aquela mentira, ele era imagem e semelhança de Deus, irmãos? A imagem que ele transmitiu era outra. E aí, para mim, é o que agrava ainda mais a situação, é que nesse segundo ato, nesse segundo momento, Abraão tem a oportunidade de romper com o velho. É dado a ele uma segunda chance de ele consertar o seu erro. Só que se você for ler em Gênesis, ele, do mesmo jeito da primeira vez, mesmo tendo o nome mudado, mesmo tendo experiências maravilhosas com Deus, Abraão não faz o rompimento com o velho homem. Ele continua vivendo a sua vida. Ele não chama Sara para se retratar, ele não se retrata com o rei. Abraão não resolve a situação.
E aí, meus irmãos, nós vamos para Gênesis 26, verso 6. E aí então Abraão morre, sem ter consertado isso, sem ter encerrado o velho homem, sem ter rompido com o homem. E no verso 6 de Gênesis 26 diz assim: Isaque, pois... Isaque era quem, gente? Isaque é quem? Filho de Abraão. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: ele tinha medo de dizer, é minha mulher. Porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é a sua mulher. Como é que você disse que ela era a sua irmã? Isaque respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Meus irmãos, isso aqui corta o meu coração, sabe? Porque Isaque não é culpado dos pecados do pai. Ele não tem culpa pelos erros do pai. Mas como o pai foi incapaz de romper com esse velho homem, mesmo depois de ele morrer, aquelas condutas do velho homem de Abraão continuam se repetindo na vida do filho Isaque, exatamente da mesma forma que acontecia com o pai. E o meu coração fica muito apertado em ver isso. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu consigo lidar com as consequências do meu erro, eu consigo lidar com as consequências do velho homem, eu consigo lidar com as consequências da velha natureza. Irmão, e eu acredito que muitas vezes você gosta de sofrer e você consegue lidar, meus irmãos, mas os nossos filhos não podem ser atingidos pelos nossos erros. Por isso eu estou aqui hoje para clamar: rompa com o velho para que seja salvas tu e a tua casa. Se você acha que não é digno de uma nova história, se você acha que não é digno de um novo começo, se você acha que não consegue sozinho matar o velho homem, se você acha que não é possível você fazer isso, eu tenho plena convicção que se você pensar nos seus filhos, você vai buscar força onde não existe para preservá-los da consequência dos erros do velho homem. Então o Senhor está aqui hoje para declarar ao seu coração: faça um rompimento com a sua velha história e liberte a tua casa. Jesus ajuda, Deus. Talvez você não creia em maldição geracional, e eu respeito isso. Talvez a frase de o Senhor visita a iniquidade dos pais e dos filhos não seja real para você, que você creia na libertação da maldição que vem de Jesus, e eu respeito isso. Se você não crê em maldição geracional, com certeza você crê em influência geracional. E eu consigo enxergar Abraão reunido com Isaque e contando, talvez até com um certo orgulho, das vezes em que ele conseguiu sobreviver em Gerar e no Egito. Você sabe o que faltou na história de Abraão quando ele contou para Isaque das experiências de velho homem que ele teve? Faltou ele contar a parte onde ele se arrependeu diante do Senhor. Irmãos, faltou a parte onde ele se arrepende diante do Senhor e declara que ele nunca mais repetiria aqueles erros. Não houve rompimento. Eu queria tanto que Isaque tivesse ouvido,
Porque se Isaac ouve a história do arrependimento, ele entenderia que Abraão cometeu um erro e não se sentiria na liberdade de cometê-lo de novo. E se você crê em maldição geracional, as duas vertentes possuem as suas bases teológicas. Se você crê em maldição geracional, você entende que se você não fechar as portas que estão sobre a sua vida, essas mesmas portas que estão abertas, elas atingirão os seus filhos, da mesma forma como a mentira e o engano atingiram Abraão e atingiram Isaque. E o Senhor está te convidando hoje a fechar e a selar definitivamente esse ciclo de maldição na sua vida. Hoje é tempo de nós rompermos definitivamente com o velho homem. Quem está comigo nessa? Se não houver um rompimento com o velho homem, ele vai ressurgir, meus irmãos, com seus velhos feitos e colocar a sua história e a sua casa em estado de perdição. É preciso que haja um rompimento com o velho homem e todas as suas práticas. E Deus está te chamando para que esse evento ocorra hoje. Deus quer reescrever novas histórias em nossas vidas, mas Ele não quer escrevê-las em velhos homens. Deus quer escrever novas histórias em nossas vidas, mas Ele não quer escrever em velhos homens. Ele diz em Isaías 43, eis que faço uma coisa nova. As experiências que as gerações futuras irão vivenciar dizem respeito ao novo de Deus em nós e não ao tempo em que vivíamos no velho. Que você hoje tenha intrepidez para dizer: os meus filhos não seguirão o velho homem que já existiu em mim. Os meus filhos seguirão o novo de Deus que age na minha vida. Glória a Deus. Os meus filhos não receberão da ação do velho homem. Os meus filhos receberão o novo de Deus na minha vida. Você pode me acompanhar nessa oração? E eu vou terminar essa mensagem com um diálogo, que eu gosto muito desse diálogo. João capítulo 3, verso 1, está ali. Eu já vou encerrar, não vou explicar nada dele, eu só quero ler com vocês esse diálogo que eu acho muito interessante. Eu acho muito bonito. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo. Quando Jesus usa a expressão em verdade, ele está falando de uma verdade absoluta. É uma verdade plena. Em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é o entendimento de todo o que é nascido do Espírito. A verdade absoluta de Deus na sua vida. A verdade absoluta de Jesus para mim e para você
é que se nós não nascermos de novo, se nós não nascermos de novo, nós não seremos capazes de entrar no reino dos céus. E eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu estou cansado de remendo, sabe? Eu estou cansado de pequenas reformas. Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.